som. Obrigada, Marta. Eu trouxe algumas fotos para vocês, compartilhando com vocês, para vocês conseguirem entender um pouquinho da história do meu testemunho com vocês. Pode ir lá, Douglas. Essa sou eu. Essa sou eu, o meu pai e a minha mãe. Quando eu nasci, irmãos, quando eu nasci, minha mãe tinha 42, 43 anos. Então, ela já tinha uma idade já avançada, né? Já para um bebê. A gente tem que imaginar assim, há 20 anos atrás, a medicina não era tão avançada quanto hoje, né? Para receber um bebê E minha mãe, eu sou a caçula de 8 filhos. Então, eu sou a caçula de 8. A minha mãe, quando eu nasci, ela estava com 43 anos. E ela teve pré-eclâmpsia, né? Que fala, né? A gente tem aquela pressão alta. E a pressão dela foi a quase 25. E a minha tia chegou em casa, falou assim, Tata, você não está bem. Ela falou, de fato, eu não estou bem. Levou para o hospital. Chegou lá, a pressão dela estava quase 30. Ela já estava, tipo assim, o doutor falou, não, a gente vai ter que tirar você e o bebê. Ela estava de 7 meses, tinha acabado de completar 7 meses. Então, eu acredito que um bebê de 6 para 7 meses ainda não está, né? Não sei, assim, ela conta os relatos de que o médico segurou lá e teve que fazer às pressas a minha cesárea, né? Então, assim, o médico falou, Sirlei, se você não tirar, tanto você quanto ela, vocês correm um risco seríssimo das duas morrerem, né, no parto. Graças a Deus deu tudo certo, eu nasci um bebê grande, forte, fiquei só 3 horas na incubadora. Minha mãe fala que eu bebê bem forte, então assim, quando eu preparei esse meu testemunho, nossa, Deus já estava cuidando de mim lá na barriga da minha mãe. Por isso que Deus fala, né, que quando ele fala lá que ele cuida da gente, ele já sabe quem nós somos bem antes dele nos formar, né? Desde o ventre da nossa mãe, Deus tem cuidado da gente, né? Desde a nossa barriga. Então, Deus está cuidando da Aurora aí, ó. Desde quando, antes de vocês imaginar até ela, Deus já planejou a Aurora. E planejou cada um de nós. Então, minha luta começou ali no parto. E pode passar, Douglas. Isso. Eu consegui resgatar algumas fotos de quando eu era adolescente. Eu sou a 4ª geração de adventista, por parte de pai. O lado da minha mãe, todos são católicos. Meu bisavô era adventista, conheceu a palavra. Aí veio o meu avô, o meu pai e eu. E quando nós tínhamos, como eu sou a caçula de 8, então assim, todos os meus irmãos foram criados dentro da igreja. Todos conhecem a verdade, a palavra, e todos foram apresentados. E quando eu estava na minha adolescência, minha mãe parou de frequentar o pai era caminhoneiro. Parou. E quando a gente para de igreja, automaticamente, filhos vão. Por isso que eu falo que é muito importante, nós pais, estar sempre na igreja, envolvidos na igreja, porque a Marina só vai vir na igreja se eu vier, ou cristiano. Então, assim, nós somos referências. E eu, automaticamente, parei de vir à igreja. Ir à igreja, né? E eu tenho recordações lindas, assim, na minha infância, na igreja. Os irmãos lembram de mim lá, sabe? É muito legal. Eu amava ir para a igreja. E, como todo adolescente, eu parei de ir e comecei a ter amizades, né? É muito, de fato, muito legal. Minhas amigas, ali eram minhas melhores amigas. Eu tinha ali uns 15 anos, 16. Vocês estão me reconhecendo, né? Mudei um pouquinho, né? Mudei um pouquinho. Depois da gestação, a gente engorda um pouquinho, né? Misericórdia. Aquela de azul sou eu. Pode passar a próxima. Olha isso. Vamos. E veio a juventude. Uma jovem que gostava de sair, ir para as festas, para a balada. Conheci esse lado, né? Mas eu tinha uma vantagem que eu não bebia. Então, eu saía muito, amava sair. Até aquela foto ali, quem vai lembrar,
É época da Metamorfose, que tinha lá no centro de eventos em Londrina. E eu ia todos os anos. E eu estou ali, vestida de colegial, misericórdia, né? Lá com as minhas amigas, eu, a Karina. E assim foi a minha juventude. Festas, baladas, colégio. Eu gostava muito, porque, gente, de fato, é muito legal. A balada é legal, os amigos são legais, festa é legal, não é chato. É legal, não é ruim. Satanás, ele nunca vai apresentar uma coisa ruim pra gente. Ele vai falar que é legal. É legal, é divertido, você vai sair, você vai beber, você é livre. Livre, essa é a palavra. Você é livre. Mas quando a gente ensina a criança no caminho que tem que andar, a gente não esquece. Mesmo depois de velho, a gente vai sempre lembrar. E eu conheci os meus princípios. Por mais que eu não estava na igreja, mas a minha mãe me educou nos princípios. Então, eu não bebia, eu não era uma menina que era de namorar, ter relacionamentos, caras, não. Eu gostava de curtir. Curtir. O negócio era curtir, sair. E as meninas gostavam muito de mim, porque eu era a mais pobre ali da turma, viu, gente? E a gente saía bastante, muito mesmo. Ia para as festas, elas me ligavam, Milka, eu passo pegar você. E assim foi. Pode passar a próxima foto, Douglas. Aí. Essa foto que eu me recordo foi a última antes do acidente. A gente estava na praia, Carnaval de 2002, Guaratuba. E essas são as meninas que estavam comigo no acidente. Vou mostrar para vocês. A do lado de cá é a Ariela, que estava na foto anterior comigo. Ariela. A Ariela é irmã da Ellen, que está na ponta de lá, com biquíni branco. E a que está do meu lado é a Regiane, prima das duas. Então, era sempre nós três. E a outra que está ali é a Ruby, a menina que também era amiga, enfim. E nesse ano de 2002, a Regiane tirou um carro, um Golf, na época, um Golf preto. Top, né? Então, assim, ela tirou um Golf zero quilômetro. Ela tinha ganhado, comprou aquele carro. E nós fomos para a praia, nós fomos para vários lugares com esse carro. A gente saía muito, era muito amiga, assim. E passou 2002, final de 2002, a minha tia, irmã do meu pai, veio passear na minha casa, que é adventista. E eu amo os meus tios de São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, né? E essa minha tia, a tia Odete, a tia Vilma, que fazem parte da minha história, elas falaram assim, Milka, vamos com a tia para São Paulo. Eu falei, vamos. Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, que foi assim. Aí eu fui, final de novembro, dezembro ali, fiquei 2 meses viajando com elas, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e passei Réveillon lá, 2002 para 2003. Irmãos, e nessa viagem, eu ia todos os sábados para a igreja. Todos. Todos os sábados mesmo. E foi assim, gente, foi as melhores férias da minha vida. Porque ali eu vivia um pedacinho do céu. Eu entendi o que era viver. Porque daí eu já estava grande, eu estava conseguindo entender o que era viver numa família, de fato, cristã, e que ia para a igreja, né? Porque como eu era muito pequenininha, eu não recordava. E ali na minha adolescência, ali já nos meus 19 anos, nossa, foi assim, as melhores férias que eu tinha. Todos os sábados a gente ia para a igreja, a gente fazia programas legais, e as minhas tias, assim, nossa, eu amo elas. Todas as vezes que eu falo delas, eu fico emocionada, porque elas fazem parte da minha história. E elas sempre orando por mim, a família do meu pai, sempre orando, orando, orando. E um pouco antes de eu vir embora, na igreja central de Santo André, teve um programa lá e o pastor fez um apelo, Márcio. E eu aceitei aquele apelo. Eu fui até lá na frente. Eu falei, Senhor, eu aceitei Jesus naquele. Eu falei, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu vou voltar para Ibiporã. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero te servir. Porque é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero ir para a igreja todos os sábados. Eu quero viver com os irmãos. Eu quero isso.
E aquele momento eu aceitei. O pastor orou por mim, por algumas pessoas que aceitou o apelo. Foi assim um momento incrível. E eu voltei tão animada, sabe? Vim para Ibiporã, 2003, inicinho ali de janeiro de 2003. E cheguei à igreja. Cheguei a visitar a igreja, a Ângela me recepcionou, que foi assim, eu tive uma recepção incrível lá, as meninas me acolheram, me abraçaram, mas eu me sentia sozinha. Eu não, falei, ai, mas eu fui, por mais que eu fui bem recebida, parecia que estava faltando alguma coisa, minha mãe comigo. Eu era uma menina de 19 anos. Falei, nossa, depois de tantos anos voltar aqui na igreja, foi legal, mas parecia que faltava alguma coisa. E eu sábado, gostei, aí depois não voltei mais. Não me senti forças para voltar, não tinha forças, porque eu não tinha ninguém para ir comigo. E eu me sentia sozinha, assim. Falar, ai, minha mãe vai, eu chamava minha mãe, ai, não vou. E eu parei de ir novamente. Fui, mas eu falei, nossa, com aquela sensação assim, aqui é o meu lugar, mas eu não tinha forças, irmão. Não tinha forças. Por isso que é muito importante a gente orar um pelos outros. Porque às vezes a gente não tem força. E quando a gente não tem forças, a oração de alguém do Espírito Santo trabalha na nossa vida. Mas naquele momento eu não tive forças para voltar para a igreja. E passou janeiro, fevereiro, veio o carnaval novamente. Eu fui para o carnaval, aí minhas amigas me chamando, vamos sair, vamos sair. Vamos sair. Deixa a igreja, falei, jovem 19 anos. E fui para o carnaval de novo, fui para as festas, enfim. Aí chegou maio de 2003, véspera do Dia das Mães. Era um sábado, eu fui com a minha cunhada, comprei o presente da minha mãe. No sábado, nós compramos. E meu pai, ele nunca implicava de eu sair. Mas naquele sábado, exatamente naquele sábado, meu pai ficou muito bravo. Mas muito bravo. Ele falou assim para minha mãe, Sirlei, se essas meninas aparecerem aqui essa semana, eu vou xingar todas elas. Eu vou xingar. Porque eu não aguento essas meninas atrás da Milka. Ela realmente era assim, era muita coisa. Elas ficavam em cima de mim. Igual eu falei, eu acho que eu era muito legal, porque eu não tinha nada. Mas elas queriam que eu estivesse sempre junto com elas. E aí eu falei assim, mãe, então, meu pai bravo, não queria deixar eu sair. E eu enfrentei o meu pai. Eu vou sair sim, porque ia ter uma festa sertaneja em Londrina e eu queria ir. Festa. E eu falei, eu vou. E eu fui lá, falei com meu irmão, há 20 anos atrás você não precisava de muito dinheiro, né? E eu não bebia. Eu lembro até hoje que ele me deu, acho que foi R$ 15. Foi o dinheiro que eu saí. Tipo, R$ 15 era dinheiro. Há 20 anos atrás. 20. Porque eu não bebia, eu não gastava dinheiro com gasolina. Minhas amigas, né, só pagava lá a entrada, às vezes ganhava até ingresso. Então, bebia um refrigerante na noite, estava tudo certo. Naquele dia nós fomos. Nós fomos com um carro zero da Regiane, o Golf novo. E nós fomos, irmãos. Nessa noite, a Ellen que estava dirigindo. A Regiane foi dirigindo. E a Ellen voltou. E lá, na hora lá, elas beberam tanto, irmãos. Elas beberam tanto. E no final da festa, a Ellen falou assim, da balada, a Ellen falou assim, ai, eu acho que eu vou no banheiro vomitar para ver se eu melhoro. Não sei de onde que ela arrancou isso. A técnica que ela usou isso, que iria funcionar. Se ela vomitasse, ela iria ficar boa para poder dirigir. E veio assim na minha mente, pede para você dirigir. Porque eu dirigia já, não tinha habilitação, mas eu dirigia. Meu pai tinha um Fiat 147, irmãos, eu aprendi a dirigir neles. Não tinha nem seta. Eu ia dar seta, eu fazia assim com a mão. Mas aprendi a dirigir. E aí eu peguei e falei assim, e veio assim na minha mente, pede para você voltar a dirigir no carro, porque eu estava, assim, eu era a única que não tinha bebido. Mas eu falei assim, mas como que eu vou pedir esse carro? Gente, o carro é zero. Nunca dirigi em Londrina. Né? Eu falei, e se acontece algum acidente eu dirigindo esse carro? Misericórdia. Aí eu fiquei quieta. E veio de novo, pede para você dirigir esse carro.
Eu falei, meu Deus do céu. Nisso a Ellen já chegou do banheiro, já vomitei, tô bem. Vamos. E eu fiquei quieta, porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Mas eu acredito que era Deus já, né, falando comigo ali, e eu não escutei a voz de Deus. E eu me omiti e nós fomos. Tinha mais uma menina com nós, que era da faculdade das meninas. Aí nós passamos em Londrina, deixamos ela e nós viemos, nós três. Eu, Ariela atrás do carro, eu estava atrás, no banco de trás. A Regiane na frente, praticamente já desmaiada, de bêbada que ela estava. E a Ellen, que é a prima, aquela do lado de lá, de biquíni branco, estava dirigindo, que é a que vomitou para ver se melhorava para vir dirigindo. Irmãos, nós viemos. Ali na Avenida Brasília, sabe a Avenida Brasília, quem conhece Londrina? Sabe o Atacadão? Ali chegando em Londrina? Tem um Atacadão. Mais para frente, a gente indo ali, tem uma ponte ali. Tem uma ponte ali? Embaixo é um viaduto. Daí, Fabiano? Nós estávamos vindo de Londrina para Ibiporã, na Brasília. E 20 anos atrás, ali indo daqui de Ibiporã para Londrina, antigamente cruzava ali para pegar 10 de dezembro, sentido rodoviária. Então, quem vinha de Ibiporã, você não precisava fazer aquela volta lá embaixo, passar por baixo do viaduto para pegar sentido rodoviária, 10 de dezembro ali. Você poderia cruzar ali. Tinha uma rua que cortava ali. E isso já era 5:30 da manhã, em torno de umas 5 horas da manhã, 5:30. Nós estávamos vindo, a Ellen correndo muito. Era um carro potente, 0. Então, ele tinha pouquíssimos quilômetros rodados. Então, ele no carro Golf, era um carro muito bom, assim. E ela acelerando, com um som alto e ela, tipo, curtindo a vibe ali, irmãos. Bêbada. E eu atrás. E quando eu visualizei, assim, indo, tinha um carro estacionado para cruzar, ali para pegar a 10 de dezembro. Hoje era um Corsa azul. E um preto, assim, era um Corsa, aquele retinho, um Corsinha antigo. Ele estava parado ali. E eu falei, meu Deus, esse carro vai cruzar. E, de fato, ele cruzou essa frente. Então, bateu o passageiro dele com o nosso motorista. Só que quando bateu, teve a colisão, os carros quando eles teve a colisão ali, chocaram, o carro que bateu, ele só fez isso aqui. Porque ele não estava andando. Estava praticamente parado. Ele só acelerou e bateu e ele já, com a pancada, jogou ele na pista. E nós, se você for vindo ali da Brasília, vocês se atentem quando vocês passarem ali. Tem você vindo assim, você avista a ponte, né, o pontilhão. E tem um pedacinho de grama ali. Você sobe para Brasília ou continua para Ibiporã. E ali tem um pedacinho de grama. E antigamente, 20 anos atrás, tinha uma árvore seca ali. E nós fomos, eu achei que a Ellen fosse conseguir subir. Mas como mulher bêbada, perde o sentido, tem força, acredito que a hora que o carro bate, você perde a força, né? Você perde o controle, você assusta. E ela bêbada, e de fato, ela soltou o carro. E o carro foi sentido ao pontilhão. E nós batemos, ali tem aquelas grades de ferro, nós batemos ali, o carro capotou e o carro parou na árvore. O carro ia bater ali e ia cair lá embaixo do pontilhão. Mas a árvore segurou o carro. E o carro parou com as rodas para cima. E nisso o carro parou. E eu lembro assim perfeitamente do meu acidente, irmãos. O carro rodou, parou com as rodas para cima e ficou um silêncio. Aí a Ariela, tá tudo bem? Tá tudo bem? E eu falei, tá tudo bem. Só que eu não estou sentindo as minhas pernas. Na hora do impacto, eu acho que com o impacto, eu não sei aonde eu bati, como que foi, porque foi muito rápido.
carro capotou, eu devo ter batido as costas, o corpo, em algum lugar muito forte, o impacto. E na hora que parou assim, que a gente ficou deitado em cima do capô, eu já não senti mais minhas pernas. Eu falei, Ariela, eu não estou sentindo as minhas pernas. Eu falei, eu não estou conseguindo mexer, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei onde está meu corpo. E ela, calma, calma. A Ellen, e como o impacto do carro, o airbag acionou, então as duas da frente ficaram presas no airbag. Então não aconteceu nada com elas. E de fato comigo também nada, nem com a Ariela. Eu não tive um arranhão, mas a minha coluna foi esmiuçada. O impacto. Eu tive uma lesão medular. E ali na hora eu já não senti mais nada. Perdi tudo ali, sensibilidade, e começa a faltar ar, porque daí a medula que te leva todo, né, começa a paralisar os órgãos do corpo. Aí chegou um rapaz lá que estava passando, parou, e esse carro foi embora, sumiu, até hoje eu não sei quem é. Nós não descobrimos quem é. E até o socorro chegar, a ambulância, eu saí já estava dia já de dentro do carro. Já era mais de 6 horas e eu só falava assim, não liga para minha mãe. Porque minha mãe e meu pai estavam sozinhos em casa. Eu falava, não liga, não liga. E de fato não ligaram, ligaram para o meu tio. Enfim. E aí eu fui para Santa Casa, fiquei lá uma semana. E aí, irmãos, nesse período do hospital, umas amigas minhas prestou, na época era Discman, né? Antigamente tinha um Discman, 20 anos atrás. Busquem aí na memória, irmãos. Isso. E essa Ana Paula, uma conhecida minha, me emprestou, porque eu fiquei internada lá alguns dias no hospital, e ela me emprestou. E nessa viagem que eu tinha feito com as minhas tias, que eu tinha recém-chegado, eu tinha ganhado um CD do Arte Tri, um CD da Mara Leite, vários CDs da igreja. Meu tio tinha me dado alguns CDs, e eu escutava muito, assim, eu adorava. Mesmo eu não estava indo na igreja, eu escutava. E lá no hospital, as pessoas me visitavam, padres, essas irmãs, né, que o evangélico é da igreja católica, e me deixaram vários CDs que eles viram que eu tinha, só que eu não conseguia escutar, irmãos. Eu só conseguia escutar 2 hinos. Exatamente 2 hinos. Só conseguia ouvir 2 hinos. E eu lá só escutava 2 hinos. E eu quero compartilhar com vocês 2 hinos. A letra desses hinos. A Isa vai cantar o primeiro. Irmãos, eu quero que vocês prestem atenção na letra. E eu lá, não. Imagina, uma jovem de 19 anos, sem andar, saber o que estava acontecendo com o meu corpo, eu não sentia as minhas pernas. Eu falava, meu Deus, será que eu não vou andar mais? Ficava aquela dúvida. E Deus falando comigo. Deus trabalhando no meu coração. E ali, irmãos, eu sentia paz. Deus me dava paz naquele hospital. Eu tinha tranquilidade. Eu sentia assim, Milka, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas eu consegui ouvir 2 hinos. Eu quero compartilhar brevemente. A Isa vai cantar o primeiro. Quero que vocês prestem atenção e depois eu vou colocar o segundo para vocês entenderem. Porque faz muito sentido vocês escutarem esses hinos. Como o poder da música, como a música tem poder na nossa vida. Como o Espírito Santo trabalha em nosso ser, né, com a gente de formas inusitadas. E lá no hospital Deus trabalhou comigo através do louvor. No escuro se tornou, perdido e sem forças me senti, e não pude ver que ao meu lado sempre estava alguém, tentando me ajudar a prosseguir. Mas um dia encontrei Jesus, que me estendeu a mão. Eu agora tenho segurança, eu não vou mais andar sozinho e não vou viver sem Jesus. Ele me guarda
busquei riquezas que não é preciso ter. O meu tesouro sei que está no céu. Amigos eu perdi, triste então meu coração ficou, mas encontrei um amigo e salvador. Ele nunca me abandonou, oh não, tua graça me salvou. Eu agora tenho segurança, já não vou mais andar sozinho e não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor na cruz mostrou, eu não vou viver sem Jesus. Irmãos, eu não entendia. Eu não entendia por que Deus... Eu estava ali naquele momento. Falei, Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer? Por quê? Ele falava assim, fique em paz, Milka. A partir de hoje você não vai viver mais sem eu. E ele falava comigo. Oh, agora eu tenho segurança, já não vou mais andar sozinho e não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor na cruz mostrou, não vou viver sem Jesus. Eu não vou mais andar sozinho, eu não vou viver sem Jesus. Ele me guarda em seus braços, já entregou sua vida por mim. Seu amor na cruz mostrou, eu não vou viver sem Jesus. Amém, irmãos? Eu escutava só esse hino. Somente esse hino, Márcio. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e deixou de te amar, tudo tem um motivo pra acontecer e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus, Ele tudo fará.
até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Que não entendas o porquê, espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível, Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Amém, né? Então, e eu, aqui em Biporã, fiz essa cirurgia, fui para Brasília, passou 2 anos e 10 anos da minha vida, praticamente, todos os anos, 3 vezes por ano, eu iria para Brasília. Eu ia para Brasília. Eu ficava meses lá em Brasília, 3 meses em reabilitação. E lá eu entendi o que tinha acontecido com o meu corpo, né? O que tinha acontecido. E passaram-se 2, 3 anos, irmãos, os pinos das minhas costas estavam quebrados. Eles quebraram na minha coluna. Ele parecia uma ponta agulha saindo. Você olhava as minhas costas, você via o pino assim, ó. E eu lá em Brasília, eu falei, Senhor, como que eu vou fazer? Eu preciso refazer essa cirurgia. Eu cheguei em Brasília, eu estava com começo de cirrose, de tanto remédio que eu tomava, o meu fígado já não estava mais aguentando. E era muita dor que eu sentia, muita dor, eu não aguentava ficar muito tempo sentada. E quando os médicos lá fizeram todos os exames, eles falaram assim, Milka, você tem que voltar e ir para o hospital que fez a sua cirurgia. Eu falei, doutor Maurício, que era o meu médico, como que eu vou voltar? Como que eu vou voltar para o hospital? O médico que me operou, quando eu voltei 1 mês depois, ele estava alcoolizado, com várias bebidas na mesa. Logo depois ele morreu. Eu falei, eu nem sei se foi ele que me operou. Eu nem sei que material que eles usaram. Aí, irmãos, era um sábado pela manhã. Eu ia vir embora na segunda-feira. E eu estava lá em Brasília, lá tem 2 hospitais, que é o centro, onde você chega a primeira vez, você fica lá até eles fazerem todos os exames. Depois, você vai para outro SARA, que é do Lago Norte. Lá é reabilitação. Lá não fazem cirurgia, lá é só reabilitação.
E eu falei assim, meu Deus, eu não posso voltar para minha casa com essa coluna assim, uma bomba relógio, eu não sei como que eu vou, eu não tenho condições financeiras para fazer uma cirurgia dessa, não tinha médio na época, né? E eu falei, fiquei assim, perdida, desesperada. E uma mãe de um paciente lá falou assim para mim, Milka, a tia Nancy, ela era médica também, e o filho dela sofreu um acidente cerebral, ele teve uma lesão cerebral. E eu conheci muitas pessoas lá, inclusive ali, ó, são pessoas que eu carrego para a vida. Pode passar a próxima foto, Douglas. A maioria eram jovens, irmãos. E ali são essa internação aí, de várias internações que eu fiz, essa foi uma das melhores, porque essas meninas todas a gente era todas na mesma idade, todas acidentes de carro, mergulho. E a maioria delas estão casadas, têm filho, eu tenho contato com elas até hoje. Vocês estão me reconhecendo ali? Não? Eu estou bem no meio, irmãos, do lado de casaco diferente lá. Eu era magrinha, tá? Morena. Porque depois que você casa, aparece cabelos brancos, né? Brancos. Depois que o filho nasce, então, misericórdia. Sem luzes não dá pra ficar, né? Mulheres me entendem. Passa a próxima foto. Essa foi a despedida da Grace, estava internada. A Carla, gente, todas elas têm Instagram. Se vocês visitarem o Instagram delas, vocês vão ficar encantados. A Carla está lá na Polônia, é jornalista. Ela é tetraplégica, não mexe os braços. Então, cada uma ali tem uma história. E, gente, quando eu cheguei em Brasília, eu vi que o meu problema era isso daqui, ó. Isso aqui. Porque tinha jovens lá que não mexiam os braços. Jovens com lesão. Modelos famosas. Pessoas famosas estavam internados lá que teve lesão cerebral. Que estava vegetando numa cama. Eu falei, meu Deus, até aqui o Senhor me conservou a minha vida. Porque eu tenho 2 braços, eu consigo me virar. E lá eu aprendi a fazer tudo o que eu faço hoje, a me trocar sozinha, ir no banheiro sozinha, tomar banho. Por isso que eu faço tudo sozinha. Tudo na minha casa eu faço. Eu lavo roupa, eu passo, cozinho, faço comida, cuido da Marina, tudo eu. Eu moro com a minha mãe, né? A gente mora em casas separadas, mas ela me ajuda muito, mas sou eu. Então, assim, eu aprendi, eu me adaptei na cadeira de rodas. Às vezes vocês veem a gente toda bonitinha aqui, mas eu também tenho as lutas. É difícil, irmãos. É difícil, não é fácil. E eu estava ali, ó, se vocês verem, é um hospital lindo ali. E do lado de lá é o Lago Paranoá. Fica na beira, esse hospital fica na beira do lago. E o Dr. Campos, que era o chefe, ele que fez o Sara lá, né, que era ortopedista, um senhor já era, porque ele já faleceu. Ele e a Lucinha, que ele é ortopedista e ela neuro, e eles, né, eram os diretores do hospital. E eu falei assim, a tia Nancy, só concluindo a história, ela falou assim, Milka, procura o Dr. Campos. Ele com os funcionários, ele é muito rígido, mas com os pacientes ele é uma pessoa incrível. Conversa com ele, explica a sua história. E, irmãos, era um sábado pela manhã. Eu estava na beira do lago, ali em cima. O Dr. Campos morava na beira do lago, então o pessoal ia de barco buscar ele. Que ele era um senhor de idade, eles iam de barco, ele vinha de barco para o Sara. E naquele sábado, eu estava ali olhando e falando, meu Deus, como que eu vou voltar embora? Essa coluna a ponto desses pinos saírem para fora, que eu não sei o que eu vou fazer. E aí, irmãos, o Dr. Campos veio. E eu lembrei do que a tia Laci tinha falado. Eu falei, eu vou conversar com ele. E ele subiu, ele tinha uma motinha assim, sabe? Já era um senhor de idade. Ele subiu e eu falei, Dr. Campos, posso conversar com o senhor? Ele falou assim, claro. Ele falou, claro que pode. Aí ele parou para me dar atenção. Aí ele falou, eu comecei a falar para ele, olha, eu fiz 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia. Aconteceu isso, tal.
E o pessoal aqui falou que não, eles não refazem cirurgia de outros hospitais, né? Aí ele falou, não, mas vamos rever isso, vamos lá agora. Doutor Maurício, tá aí? Eu falei, tá, e vamos lá. Irmãos, na segunda-feira eu estava no outro hospital, com os melhores neuros, fazendo tudo quanto é exame. E na outra semana eu ia operar. Então, assim, Deus estava cuidando de mim em cada detalhe. Ele permitiu eu ficar numa cadeira, mas Ele falou assim, eu vou te dar uma família que cuida de você, eu vou te dar um bom tratamento, eu vou cuidar de você. Por mais que você esteja passando por uma situação difícil, Mil. Mas se você está aqui, é porque eu quero que daqui a 20 anos você esteja lá em 1º de maio testemunhando o meu amor. Você está entendendo? Eu não entendia isso há 20 anos atrás. E era para mim estar aqui testemunhando para vocês, porque alguém hoje precisava ouvir a minha história. Entender que Deus cuida da gente, que Deus se preocupa com a gente. Por mais que a gente às vezes se afasta dele, mas ele não se afasta da gente. Deus está o tempo todo cuidando de nós. Isso chama-se misericórdia, amor. Por mais que a gente às vezes abandone os caminhos do Senhor, como eu fiquei muito tempo fora. E aí, irmãos, resumindo, chegar lá, irmã. Vou chegar lá. E aí, pode passar, Douglas, foto. Essa de fato, é a minha primeira foto em Brasília. Essa é a minha cunhada foi comigo, de avião. Esse foi o primeiro pessoal que eu conheci lá. Esse é no outro hospital, no Sara Centro. A Beth, que eu conheci, uma senhora. Pode passar, deixa eu ver. Senta aí, Douglas. Pode deixar aí. Irmãos, nessas indas e vindas para Brasília, passaram-se... Eu sofri acidente em 2003. Em 2010, passaram-se 7 anos, né? E com essa loucura de tratamento... E lá em Brasília eu conheci vários adventistas. Me internei com pessoas adventistas. E eu me identificava, eu falava, nossa, eu também sou adventista, eu já fui, mas não estou indo na igreja, mas minha família é adventista. E eu fiquei internada com uma mulher adventista, uma outra que na época estava estudando a palavra com alguém que era adventista, e eu ficava tão feliz, e elas iam para a igreja no sábado, e eu não tive oportunidade de ir lá em Brasília, mas lá Deus trabalhava de várias formas comigo, nesses 7 anos Deus trabalhou. Gente, esse é um motivo que eu usei calça até hoje. Porque depois que eu tive filho, ela fica em cima de mim. Então, assim, para não passar momentos constrangedores de saia, eu preferia usar calça, né, filha? Mas a gente vai voltando aos poucos, né? Mas eles ficam grudados na gente. Mas tá tudo bem. Aí... passaram-se alguns anos, eu estava em casa, não tinha voltado, não fui mais na igreja, o pastor chegou a me visitar, na época era o pastor Juarez, quem lembra dele? Gente, eu vou contar para vocês o meu pecado. Pastor Juarez, recém, né, operado, tudo, já estava bem, ele foi me visitar e falou assim, sábado eu posso vir te buscar para ir na igreja? Eu falei, pode. Meio ressabiada, né? Eu falei, meu Deus, vou ir na igreja de cadeira, chega lá, não vai ficar me olhando. Meu Deus, foi alguns anos até tirar esse bloqueio da minha cabeça, porque é natural, né? Todo mundo me conhecia, eu tinha vergonha. E aí eu peguei, ele apareceu lá no sábado. Eu nem atendi ele. Mãe, eu tô com dor de barriga. Mentira, gente. Vendeu uma dor de barriga lá e não fui na igreja. Depois o pastor até chegou a ir lá me visitar. Às vezes a gente inventa, né, umas coisas assim. Mas eu tinha vergonha. E eu não fui na igreja naquele sábado. Mas passou alguns anos, trocaram-se vários pastores. E final de 2010, minha mãe falou assim, minha mãe estava para receber uma herança do meu tio, que era de divisões lá, quando minha avó faleceu, minha mãe. E minha mãe falou assim, quando eu pegar esse dinheiro, eu vou comprar um carro para você e nós vamos para a igreja. Do nada. Eu falei assim, como assim? Espírito Santo usando a minha mãe. Quando eu receber esse dinheiro, eu vou comprar um carro, vou adaptar e você vai
aprender a dirigir esse carro e nós vamos voltar para a igreja. Numa sexta-feira à noite, nós estávamos em casa assistindo o Globo Repórter e passou alguma coisa assim. E eu falei assim, tudo bem. Eu falei, se você for comigo, eu vou. Irmãos, não passou um mês. Minha mãe pegou essa herança. Deus abençoou, que na época, alguns anos atrás, quando ela recebeu esse dinheiro, em 2010, nós achamos um carro. Quem lembra que eu tinha um outro Honda Fit? Eu tinha um outro, né? Nós compramos segundo dono, o cara era cadeirante. O carro estava em perfeito estado, segundo dono, o carro era zero e tinha uma adaptação. Deus foi trabalhando em tudo, cada detalhe. Até alguém para trazer lá de São Paulo o carro. Irmãos, deu tudo certo. E uma semana depois eu já estava dirigindo, sem carteira. Depois eu fui tirar alguns anos depois. E quando eu estava bem, dirigindo, a minha mãe falou, nós vamos para a igreja. E nós fomos para a igreja. Eu cheguei em janeiro de 2011, eu fui para a igreja, cheguei junto com o pastor Márcio, aí o pastor Márcio já foi me visitar, já me resgatou, aí eu já estava mais determinado do que eu queria, mais madura, já tinha passado por muitas situações, eu falei, o que eu quero da minha vida, né? Eu tenho um carro, eu tenho tudo, mas eu sentia assim um vazio, eu falava, não era aquilo que eu queria para mim. Eu falei, eu preciso. E quando a minha mãe falou aquilo para mim, foi assim, Deus falando comigo, você vai voltar para a igreja. E naquele momento, quando todas as coisas foi dando certo, Deus foi encaminhando tudo. Comprei meu carro, nós fomos. Aí o pastor Márcio começou a me visitar. Aí eu comecei a ir para a igreja, porque daí eu já conseguia me vestir melhor. Porque mulher tem essas coisas, né? Eu já conseguia pôr uma saia. E a minha mãe tinha forças para ir, ainda lá tinha forças, né? E eu fui, irmãos. Em junho de 2011, eu me batizei. Essa é a foto do meu batismo. Eu tinha 28 anos, 27, 28. E eu resgatei até um vídeo. Você tem aí, Douglas? O vídeo do meu batismo? Eu vou mostrar um trechinho para vocês, gente. Foi o dia mais feliz da minha vida. Tinha mais de 30 pessoas na minha casa, da família do meu pai. Como eles são adventistas, eles oravam muito por mim. Quando eu tomei a decisão do batismo, todos vieram, todos. Gente, aquele ali é o Ebert, viu? É o Ebert. Uhum. Porque o pastor Márcio, ele namorava a Juliana? A Juliana cantou no meu batismo. E ele foi acompanhar a Juliana. Então, naquela época, não tinha celular. Olha a câmera na mão dele. Todos os meus parentes de São Paulo estavam aí. É o irmão do meu pai já faleceu. Gente, eu estava tão feliz. Foi o dia mais feliz da minha vida. Meu cunhado vai me ajudar ali no batismo, porque me colocaram numa cadeira dentro do tanque. Esse é meu cunhado, que é adventista também. Amém? Gente, eu estava tão feliz, mas tão feliz. Foi o dia que eu concretizei, alguns anos atrás, quando eu tinha me entregado ao Senhor lá naquele apelo, em São Paulo. Ali eu já tinha aceitado Jesus. E ali eu tomei a decisão publicamente que eu queria voltar para os braços do Senhor. E ali eu não parei mais. Pode passar, Douglas. Aí. Essa foi uma das minhas primeiras fotos na igreja. Meu primeiro ministério foi a recepção. Eu gosto muito, é um ministério que eu amo. Não sei, quem que é líder do ministério aqui da recepção? Está aqui? Não está?
Irmãos, a recepção não é ao líder. A recepção é eu e você. Quando alguém chega na igreja, recepciona com amor. Se vocês soubessem a luta de alguém para estar aqui dentro da igreja, a luta entre o bem e o mal, para Deus trazer essa pessoa para dentro da igreja, vocês não têm ideia. Ellen White relata isso e ela fala que a luta espiritual para alguém estar hoje, aqui, nós estarmos aqui, a luta espiritual que foi para cada um de nós estarmos aqui, vocês não fazem ideia. Então, quando alguém chega na igreja, louve a Deus, agradeça ao Senhor, abrace aquela pessoa, fique feliz. E eu amei esse ministério. Fiquei por 5 anos nesse ministério. Ali a minha mãe, ela me acompanhava no início, minha mãe ainda era forte. Hoje ela já está com 80 e vai fazer 83, já não aguenta mais, tadinha, já está. Mas ela faz, gente, vocês veem a minha mãe em casa, vocês não falam a idade que ela tem. Se deixar, ela sobe em cima da mesa para limpar o vidro. A bicha é terrível. Mas, louvado seja Deus, ainda tenho ela e ali eu, por 5 anos, fiquei no ministério. Passou alguns anos, hoje estou líder novamente do Ministério da Recepção, com muito amor. Voltei para o ministério e estou muito feliz porque eu amo esse ministério, né, que fez parte da minha história. Passar, Douglas. Quero ouvir um A. Como toda história, tem uma história de amor, gente. Não podia ser diferente. Porque quando Deus faz a obra na nossa vida, Ele faz por completo. Não é? Ele faz por inteiro, não é pela metade. Irmãos, e eu ali, em 2011, quando eu entrei, antes de eu me batizar, teve um JA. E esse abençoado aqui, ó, né? Ou é eu? E aí, essa criatura do Senhor foi nesse JA e me viu. E na época eu trabalhava na prefeitura de Biporã. E ele também. Então eu trabalhava num setor e ele em outro. E ele sempre ligava nesse setor e falava comigo. Ele sabia quem era eu. E eu não me recordo disso. E essa foi a nossa primeira foto juntos na igreja. E final de 2011, ele entrou em contato comigo, conseguiu o meu telefone através de uma irmã lá da igreja. Através da Ivana, era uma enfermeira que trabalhava tanto comigo quanto com ele. E quando ela falou que trabalhava comigo, ele, dá o telefone dela. E ele me mandou uma mensagem. Eu achei que ele estava zoando comigo. Falei, escuta, porque quem que tá me mandando mensagem, né? Interessar por mim? E eu falei assim, e quando eu me batizei, eu tinha certeza que eu não ia casar. Eu falei assim, Senhor, eu orei 2 vezes, Sidney, e a minha oração foi assim, Senhor, se for para o Senhor colocar alguém na minha vida, que seja da mesma fé. Não exigia a Deus. Aí depois de novo, um dia eu me senti sozinha, falei, Senhor, se for da tua vontade, porque eu tô tranquila. Eu estava tão completa com Jesus que para mim não. Mas eu falei, se for da tua vontade, que o Senhor coloque alguém da mesma fé. E não orei mais sobre esse assunto. Deus me deu o Cristiano. E a gente começou a conversar. Tá? Aí, final de 2011, eu fui para Franca com a minha mãe. Nós ficamos uma semana lá. Aí, quando eu voltei, a gente conversava pela mensagem, SMS. Não existia WhatsApp. E MSS, esse negócio aí. E e-mail, era Orkut. Misericórdia. Quando eu vi a foto dele no Orkut, eu falei, meu Deus, ele era muito magrinho. Eu falei, como que vai ser? Mas tá bom. Aí aceitei, sabe, meninas? E uma coisa que eu quero, assim, enfatizar para vocês. Vamos aos acampamentos jovens. Vamos nos encontrar que tem. Vai, solteiros, irmãos, vão, incentive seus filhos a irem, participem. Lá tem uma promessa para você. Pode acontecer de dar certo? Pode. Mas para que arriscar? Não arrisca. Vai no certo. Deus tem planos. Eu já vi casos assim, dá super certo, amém por isso, Deus seja louvado. Mas não arrisquem.
Não busque fora do seu aprisco. Porque Jesus, ele tem. Quando ele tem, basta a gente ouvir a voz do Espírito Santo e pedir discernimento a ele, que tudo dá certo. Então, irmãos, e eu abria o meu coração naquele momento. E eu estava numa quarta-feira na igreja, nós combinamos de se encontrar. Falei, nossa, eu vou ver ele. E eu estava sentada assim no canto. Gente, quando ele chegou, aquele moreno alto, bonito, sensual, tô brincando. Moreno alto e bonito. Fechar aqui. Aí, irmãos, quando eu olhei para trás assim, gente, meu coração fez assim. Tinha borboletas no meu estômago. E ele sentou do meu lado, eu falei, nossa senhora, ele é alto, ele não é tão magro. Ele vai aguentar pegar no colo. E de fato, gente, a gente começou a conversar, né, filha? E aí foi, começamos, aí um dia ele foi na minha casa, me pediu em namoro, eu aceitei. Às vezes a gente pensa que não é a pessoa certa, porque às vezes não é do seu gosto. Mas o Cristiano tinha o que eu mais precisava, a mesma fé e um caráter. Meu Deus. Gente, ele veio de Taquara. Olha só, e Deus tirou ele de lá, falou, esse aqui eu vou conservar para você. E a gente namorou. Pode passar a próxima foto, Douglas. Nós noivamos, não foi o nosso noivado, mas a gente já estava noivo. Nós dois éramos 2 jovens. Pode passar? Em 2014, gente, eu sou péssima para nota. Olha lá, meu bem. Qual o dia? Qual o dia? Dia 12, gente. Fazendo dia 12 de outubro. Não lembro data, sou péssima. Ele que é a mulher da relação. E nós nos casamos em igreja de Taquara. Os amigos preparou, a cerimônia foi muito legal. Porque, assim, foi inusitado esse casamento. Nem eu esperava. Eu mesmo mandei fazer um vestido. Eu mesmo mandei fazer um buquê de flores. E foi tudo assim. E eu não sabia. Aí, no dia lá, minha irmã falou, não, você vai entrar. Seu irmão vai entrar com você. Meu irmão mais velho entrou comigo. E o pastor deu uma bênção. Enfim, deu tudo certo. Próxima foto. E Deus tinha planos na minha vida. Nós dois, graças a Deus, vai fazer 9 anos de casado. Juntos já estamos há 10. E Deus tem planos. E nós dois, louvado seja Deus, o que a gente pode fazer para o nosso distrito, para a nossa igreja, na missão, a gente está sempre junto. Por isso que eu falo que é tão importante a gente não fugir do nosso aprisco. Porque se com a mesma fé às vezes é difícil, sem ser da mesma fé é muito mais difícil. Então, irmãos, não procurem outro aprisco. Vale a pena. Próxima foto. E Deus completou a bênção, gente. Deus completou a bênção, né, filha? E Deus me deu essa bênção. Então, assim, eu tive uma gestação no início, foi um pouco difícil, mas tive uma gestação tranquila. Louvado seja Deus. Eu emagreci muito na minha gestação, porque eu passava muito mal. Então, tive uma gestação tranquila em relação a transferências. Faltava 15 dias, irmãos, para mim ganhar a Marina. Eu lavei o meu banheiro, que vocês não fazem ideia. Porque eu falava assim, meu Deus, quem que vai lavar as gretas desse banheiro? Era o meu medo. Eu quase morri. Aí eu falei, meu Deus, a Marina vai nascer. E deu tudo certo. A Marina não nasceu no tempo certo, né, filha? E eu quero compartilhar com vocês uma história, um testemunho muito breve que aconteceu comigo. No parto com a Marina. Eu precisava de um anestesista especial. Porque pelo fato de eu ter pinos... Só concluindo aquela história lá para vocês. Eu consegui fazer a cirurgia em Brasília. Eles tiraram todos aqueles pinos que eu tinha quebrado. Depois de alguns anos, eu tive que refazer e colocar novamente. Porque passaram-se 2 anos sem nada na minha coluna desabou. Então, a minha coluna não é uma coluna normal. Então, eu precisava ter
essa sustentação, eu preciso. E aonde ele voltou todos os pinos, e hoje, graças a Deus, está tudo bem. Minha coluna, sinto dores ainda, né? 20 anos, né? Meu braço já não é o mesmo, sinto muita dor. Por isso que em casa eu tenho uma... Deus me... Olha só, irmãos, nós estávamos lá em... Como que é a cidade do seu... Cornélio, o tio do Cristiano, ele tem uma condição financeira boa, e ele viu a gente um dia lá, né, que nós fomos passar um dia lá, e ele falou assim, eu quero dar um presente de casamento para vocês, mas um presente diferente. Eu falei, o quê? Uma cadeira motorizada. E eu falei, nossa, mas pra que cadeira motorizada? Eu Cristiano, não, a gente quer. E eu falei, mas meu bem, a gente quer. E eu não entendi o porquê. Aí eu não usei, fiquei quase um ano sem usar, né, Cristiano? Aí quando eu comecei a usar, irmãos, eu vi o tanto de benefício que ela me trouxe. Eu consegui ir para o mercado sozinha, as minhas dores melhoraram, tudo foi me ajudando. E logo em seguida eu engravidei. Então, assim, a cadeira me ajudou muito. Então, até nisso Deus já tinha preparado para mim. Para vocês verem como Deus cuida da gente sem a gente imaginar. E então, assim, eu sem minha cadeira motorizada em casa, não sou ninguém, eu fico perdida. E ela me ajuda muito. E aí, na minha gestação, eu precisava de um anestesista, especialista, para fazer a aplicação da anestesia, porque eu queria ver a Marina nascer. Eu tinha essa possibilidade. E aí, eu fui no consultório dele, eu estava de 7 meses. Doutor Eduardo, já um senhor, ele já está praticamente quase aposentado. Mas em casos especiais ele vai porque ele é muito bom. É um dos melhores de Londrina. E a doutora Poliana me indicou para ele. E ele foi. Eu fui passar por consulta com ele. Ele falou assim, muito calmo, senhor muito tranquilo, educadíssimo. Falou assim, Milka, eu vou estudar o seu caso com a minha equipe. E com certeza eu estarei lá no dia. Aí eu falei assim, doutor Eduardo, mas eu tô com muito medo. Ele falou assim no final. Eu e o Cristiano se despedindo dele, ele falou assim, vai em paz, Jesus está no controle de tudo. Eu olhei assim, Deus está, fica tranquila. Eu falei, obrigado, amém, doutor. Eu olhei para o Cristiano. Aí, irmãos, eu fui ver ele só no dia do meu parto. Ele apareceu lá, e esse homem, quando eu deitada lá na maca, ele veio, oi, Milka, tudo bem? Tudo. Ele falou assim, gente, esse homem começou a orar. Ele foi pulsar a minha veia e ele começou a orar. Senhor, e em voz baixa, perto de mim. Esse parto dê tudo certo, abençoe essa criança. E ele começou a orar. E eu comecei a chorar, assim, porque eu falei, meu Deus, o Senhor está aqui comigo. Não tenho dúvidas. Porque eu estava com muito medo, eu não sabia. A maternidade deixa a gente, né, com muito medo, porque... E a anestesia não pegou. Não pegou. Por mais que eu não tenha sensibilidade, mas eu tenho e não pegou. E eu agradeci a Deus, porque na hora do parto tem um negócio assim que você vê. Não é espelho, é um negócio de alumínio. Aí eu não sei explicar. E você acaba vendo. E eu falei, Senhor, eu passo muito mal. Se eu fosse ver eles me cortarem e a Marina nascer, eu ia desmaiar ali. Porque eu estrutura para isso. E aí ele falou assim, Milka, eu não consegui, eu já tentei 2 vezes, a Raque não pegou e eu vou ter que te entubar. Falei, tá tudo bem, doutor, me entuba, porque senão eu vou passar muito mal. E ele me deu um remedinho, eu dormi, não vi a Marina nascer, passaram-se 2 horas, pode passar a próxima foto, Douglas. Quando eu acordei, a minha filha estava nos meus braços, irmãos. Para a honra e glória de nosso Deus, nasceu perfeita. E ela chorava tanto, tanto, Mônica, que quando colocaram ela no meu colo, ela se acalmou. E eu falei, filha, é a mamãe. E ela parou de chorar. Pode ver o olhinho dela, ficou assim, ó, me procurando. Gente, como Deus é maravilhoso. Olha lá. E eu comecei a chorar e ela tranquilizou. E deu tudo certo. O doutor Eduardo não conseguiu fazer a Raque, mas eu fiquei feliz. Porque eu não estava preparada para aquilo. Eu achei que eu estava, mas eu não estava. Até isso Deus preparou. E eu dormi, tá tudo bem. Acordei, minha filha estava nos meus braços. E Deus me poupou muitas coisas. Pode passar?
E esse ano a Marina, no mês de maio, completou 3 aninhos. Para honra e glória de Deus, a minha filha, eu dediquei ela ao Senhor com 3 meses. Ela é de Deus. Deus só me emprestou ela aqui na terra. E quando Jesus voltar, eu vou falar, ele vai falar: cadê os filhos que eu te dei? Eu vou falar: Senhor, está aqui. Não sei quando isso vai acontecer, mas ela é de Deus, ela é de Jesus. Ela está entregue nas mãos do Senhor. Eu tento fazer o meu melhor como mãe. Eu sei que é um desafio, nós mães, pais, né? Educar os filhos no caminho do Senhor. Mas Deus, Ele cuida de nós em cada detalhe, irmãos. Em cada detalhe. E eu quero finalizar a última foto. Quero que vocês leiam junto comigo. E naquele... Amém? Não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Deus fará nova todas. Jesus está voltando. Eu não tenho dúvidas disso. E Ele está voltando. E toda a nossa enfermidade, e todas as nossas dores, e todas as nossas preocupações com filhos, com marido, tudo vai cessar. Por isso que nós temos que confiar em Jesus, entregar nas mãos dEle, e o mais Ele fará. Amém? Deus sabe todas as coisas desde o início, e Ele conduz. Quando a gente entrega na mão de Deus e confia, tudo vai de acordo com a vontade dEle, e tudo dá certo, irmãos. Deus seja louvado. Eu quero agradecer, porque essa é a última igreja do mês de maio. Não sei se virão mais algumas. Então, assim, eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. Como eu disse no início, eu não conheço a luta de vocês, mas fiquem firmes, irmãos. Por mais que a gente passe por dificuldades, lutas, a gente não sabe, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Eu quero finalizar cantando um hino com vocês, porque no meu coração só tem uma palavra, que é gratidão. Não poderia finalizar esse sermão sem cantar esse hino. Então, eu convido os irmãos que cantem comigo esse louvor e coloquem nesse momento a gratidão de vocês também no altar do Senhor. Porque por mais difícil que seja, Deus está no controle de tudo. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder